voltou a giradinha tradicional de feira, não perdi as raízes. Aí a única coisa que a gente mudou é colocar o pastel de lado. Isso é um insight perfeito, porque tivemos um grande problema também, que é um cliente do iFood, deu as primeiras mordidas, mandava o pastel em pé, né? E o recheio, o pastel inchou, caiu tudo. O cara ligou acabando com a gente lá. Aí eu falei, putz, eu não vou trabalhar nisso. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro. Começando agora o terceiro episódio da segunda temporada e para abrilhantar o terceiro episódio eu trago ninguém mais, ninguém menos do que o Samuel da Três Pastéis, o parceiraço nosso, embaixador, meu irmão. Seja bem-vindo. Prazerzão estar aqui, velho. Muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Vou reforçar, divirta-se, velho. Tamo Gratidão. junto, vai ser legal contar a sua história. Muito pasteleiro tem você como referência, de verdade. Se inspira em você, na sua garra, sua força de vontade. Eu acho isso muito bacana. E não à toa você tá aqui com a gente hoje para bater esse papo, resenha, mesa de bar, vamos para cima. Que responsa. E é isso, galera. Ó, antes de começar, eu quero fazer um agradecimento rápido às empresas que apoiam o nosso projeto. A Favorix, a massa favorita dos pasteleiros, a Toshiro, fabricante de máquinas que modernizou o nosso segmento. Os caras são bons, não são? Pô, Toshiro é eu sou fã. fora da curva. Anota aí a ferramenta para automatizar o seu delivery, Nova Fritadeiras e contadores dos restaurantes. Antes de mais nada, aproveito também para fazer as boas-vindas a você que acompanha aqui o nosso podcast. Peço para você se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui. O Samuel vai acompanhar esse episódio aqui. Se você tiver pergunta para ele, manda lá, ele vai responder. Aí eu falo já, esse é o combinado nosso aqui entre eu e o convidado e você que está assistindo a gente. Deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda esse projeto a ganhar muito mais espaço para toda a comunidade dos pasteleiros. Então é isso, feito aqui os primeiros recados, dadas as boas-vindas ao meu parceiro. Samuca, vamos começar de uma forma leve aí. Conta pra gente como que você começou no pastel, como que foram os primeiros passos aí, de onde vem o Samuel Martins da Três Pastéis. Show de bola. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você tá vendo esse episódio, né? Mas vamos lá. Eu não caí de balão no pastel, tá? Muita gente acha que, você começou... A Três Pastéis em si vai fazer 7 anos, mas a minha história no pastel vem muito além disso. Meus pais vieram para São Paulo muito cedo, buscar uma vida melhor aqui. Uhum. E eles trabalharam para uma família de japoneses. Meu pai como maceiro, minha mãe como feirante. Inclusive, minha mãe trabalha com eles até hoje. Meu pai já se desvinculou, mas minha mãe tem eles como família, assim, e trabalha com eles até hoje. Uhum. Então, assim, eu nasci praticamente dentro do pastel. Minha infância todinha foi vivência de fábrica e vivência de feira, ou seja, não tinha com quem ficar, eu ficava lá na fábrica com meu pai. Às vezes minha mãe me levava para feira. E uma coisa também que reforçou mais ainda que eu virei amigos dos filhos dos patrões da minha mãe, né? Então, cresceu nesse ambiente mesmo. Eu costumo brincar assim como a minha história, né? Meu pai trabalhava vendendo pastel, fazendo massa. Eu falo que eu nasci defumado a óleo, então você tá na mesma pegada aí. Totalmente. Que época é isso daí mais ou menos, Samu, você lembra? Desde que eu me entendo por gente, assim. Sério mesmo? Desde que eu comecei a, vamos supor, ter discernimento, vamos entender as coisas, eu já tava lá. Minha mãe já tava dentro do pastel, meu pai sempre na fábrica e minha mãe sempre na feira. Então, assim, fiquei muito tempo lá dentro, muito tempo, eu vindo acompanhando aquilo e jamais foi meu sonho, jamais, pelo contrário. Eu via meus pais trabalhando e falava, não dá, não é isso que eu quero. Não quero isso pra mim. E inclusive lá até rolava uma brincadeira dentro da fábrica lá do pastel, né? Que quem começa a trabalhar com pastel não sai mais. Então, acho que não é brincadeira não, o negócio deve ser verdade. Exatamente, porque vamos lá. Entrei no pastel por influência totalmente deles, né? Então, assim, eu fui criado junto com os filhos do patrão da minha mãe. Então, além de eu estar ali olhando, eu convivia com os filhos. E, consequentemente, o seu Roberto, que era o patrão da minha mãe, às vezes pedia para eles, vamos falar na produção, vamos ajudar.
E eu, consequentemente, era amiguinho deles, estava ali, caía, vamos ajudar junto. Então, tem vezes que levavam eles pra feira, eu ia também ia junto. Então, assim, sempre foi pastel, 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 pastel. Mas beleza, Top. eu peguei, fui crescendo, fui estudando, me formei na faculdade. E é igual eu te falei, nunca me encheu os olhos o pastel. Uma, porque assim, eu achava que trabalhava demais e realmente trabalhava. Os caras faziam o pastel num dia, no outro dia, 5 horas da manhã, feira. Então, assim, voltava 3, 4 horas da tarde, lavar tudo aquilo ali, deixar tudo organizado pro dia seguinte. Então, jamais foi Não o que eu tem queria. sábado e domingo, não tem Esquece, nada, não, né? minha mãe ela não sabe o que é sábado e domingo. Hoje, assim, que ela tem um domingo no mês ali, ela folga, mas foi direto e reto, assim, terça a domingo. E domingo é as melhores feiras, né? Não tem nem como sim, eles sim. darem esse luxo. Então, segui minha caminhada, fiz faculdade. Você é formado em quê, Eu Samuel? sou formado em administração. 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 Boa. Legal. Me formei em administração, entrei no Itaú como jovem aprendiz, aí eu virei caixa, virei supervisor. Isso foi uma jornada de 4 anos. Mas mesmo assim, eu era muito curioso, muito, como que eu posso te falar, insatisfeito com as coisas. E eu gosto muito de matemática, vai chegar uma hora aqui no podcast que vocês vão entender. Sempre fui muito ligado em dinheiro, porque assim, é uma coisa que tem que ficar válida. Eu era o filho do funcionário. Por mais que eles não me tratavam como, porque sempre me trataram como filho, me levavam para viajar junto com os filhos deles. Então, assim, primeiro hotel chique na vida que eu fui dormir numa cama de hotel, foi eles que me levaram. Então, assim, mas eu era o filho do funcionário e eu voltava para minha uma baita realidade. consideração por Não, você. sempre, nunca me trataram, exatamente, mas eu sabia. Não fizeram essa distinção, Exato. assim. O seu Roberto e a Rosana sempre me trataram. O Edson era meu melhor amiguinho. Eles estão no pastel até hoje. Então, Quem são? Pode falar quem é. Então, pô. o Roberto Yamaguchi, né? Pessoal que vai na Liberdade lá. As feiras deles são lá e tem feiras em São Paulo todo. É o seu Roberto e a Rosana e os filhos é o Edson e a Estela, né? O pai, infelizmente, foi uma perda muito grande. O pai veio a falecer e hoje quem toca é o Edson e a Estela. Então, assim, o Edson era meu amigo, melhor amigo de infância. A gente tava todas as aventuras, a gente tava junto, entendeu? E a Yamaguchi, eles estão só nas feiras ou tem pastelaria deles também aqui em São Paulo? Eu conheço só da feira. Eles são famílias que, vamos supor, é um primo, um tio, um irmão, cada um tem algumas coisas. O patrão da minha mãe, no caso, é só feirante. Já teve muitas pastelarias, mas eles, no caso, é só feira. Mas tem da família deles que são pontos fixos. Montaram isso, ponto pastelaria. fixo, tal. Exatamente. Boa, legal. Então, assim, por eu sempre almejei ter aquilo. Criança, cara, que vida, porque assim, eu olhava e falava, meu, é a vida boa dos patrões da minha mãe, né? Então, eu sempre tive uma coisa pra mim, eu quero ser rico. Eu não queria o pastel, mas eu também queria... Uma vida bacana, que vida uma bacana que eles estabilidade. levam, né? Pô, tem carro, tal, viagem, uma coisa que eu só sei disso porque eu tô aqui junto com eles, mas meus pais mesmo não têm condição de fazer uma viagem dessa. E eu sempre tive isso na cabeça, eu vou crescer. Fui pro banco, tal, trilhei minha caminhada, mudou, assim, financeiramente. Não, e o ambiente também, né? O ambiente corporativo pro ambiente de feira não tem nada a ver, não, né? Totalmente. Só que eu comecei a fazer conta a um certo ponto e eu falei, eu não vou conseguir almejar as coisas que eu quero, comprar o carro que eu quero, viajar da forma que eu quero, comprar a casa que eu quero aqui. Porque todo mundo que é do ambiente corporativo sabe que tem um teto. Sim. Tipo assim, de aprendiz para caixa é fácil. De caixa para supervisor, beleza. De supervisor para gerente, já segura mais uns 3 anos. De gerente para regional, aí... Então, o negócio vai afunilando, na verdade. E eu sou ansioso demais, cara. É tipo assim, eu quero pra ontem, pra agora, vamos fazer. Então, eu comecei meio que fazer umas contas de cabeça. Foi então que eu fui lá, chamei o patrão da minha mãe e perguntei se eles vendiam pra fora. Vocês vendem pastel pra fora? Porque até então, olha que negócio louco. Eu nunca imaginei que poderia ter essa possibilidade de você comprar um pastel de um fabricante, outro pasteleiro. Isso, e vender. Porque pra mim, não, eles só fabricavam pra eles ali. E eu perguntei e eles falaram, não, a gente faz. Na época, eu lembro que o pastel era, acho que, R$2,50, R$3. Faz 7 anos atrás isso, ou R$2,75, alguma coisa assim. Certo. E eu fiz as contas e falei, vai dar jogo isso daí. Então, assim, foi bem na época que eu tava com essa insatisfação total. 7 anos atrás, a gente tá em... Isso aí foi em 2017? 2024, 2017, 2017, finalzinho de 2017. 2018, dia 25 do 1, a gente inaugurou. Aniversário de São Paulo. Exatamente. Olha que legal. Foi surreal. Você até me lembrou aqui uma coisa que eu vou contar aqui no percurso. Boa. Então, juntou essa matemática, eu falei, vou abrir. E na minha cabeça, era muito simples. Era um tacho,
um freezer, Escorredor ali e vender. Então, nesse meio tempo, meu sogro também tinha saído da empresa, tava com uma grana guardada e já tinha me chamado para fazer sociedade em outras coisas e eu meio na dúvida, eu falei, vamos. Sentei com ele, conversamos, foi meu sócio ao longo da primeira loja, chegou até há pouco tempo e a gente foi junto nessa Qual caminhada. é o nome do sogro, velho? Manda um abraço pra ele aí, olha Ronaldão. ali. Hoje tá aposentado, tá rico, velho. Tá vivendo Tá, já, cara água sempre- de coco, caipirinha, a porra Sempre toda. quis, tá... O sonho dele é, mano, quero ter dinheiro e ficar de boa. E hoje ele tá aí, tá tranquilo. Aí, ó, legal. Não tá gastando tudo, o que deveria. Eu sempre falo, mano, gasta esse dinheiro. Eu sempre brinco, você vai morrer, vai ficar todo esse dinheiro pra mim e pra Bárbara. Você que não gaste ele, não. Mas beleza, Tá tá certo. lá, a gente seguiu junto. Então ele começou com você. Começou. Tá. E eu falo que, assim, essa parte é bom frisar que muita gente fala que não é bom ou é bom ter sociedade. É bom ter sociedade com família. Cara, o cara era meu sogro. Então, assim, todo mundo fala, pô, seu sogro. Sim, meu sogro. E não existe, Danilo, família desconhecido. Existe pessoas. Você pode dar certo com seu irmão, com seu pai, com seu... É a pessoa. Se você não Sim. der certo, não coloca a culpa, porque é minha família. Não, às vezes... Você vê lá o Juninho da Erenito, são pai e 2 irmãos, e dá super certo, entendeu? E também o desconhecido também vai dar Eu, na minha certo. família, meu pai, eu e minha Então, irmã, a gente é um tá bom lá. exemplo. A gente tava batendo esse papo ontem, acho que fica até o espaço para um insight pra galera. A sociedade, ela tem que ser formada. O Sim. ideal é que ela seja formada por pessoas que se complementam, né? Então, você, por exemplo, você é o cara dos números, da administração e tal. De repente, seu sogro tem uma visão operacional e entende como que funciona um fluxo operacional, tudo Sim. mais. Então, vocês são pessoas que se complementam. Isso dá muito bom, né? Foi exatamente isso. Ele era uma pessoa assim, veio de garagem de ônibus, sabe? Mexia com mecânica, não tinha nada a ver. Mas ele era um cara que não tinha preguiça de trabalhar e era operacional. Enquanto a gente estava vendendo na loja, ele ia buscar um refrigerante, ia buscar o pastel, aprendeu a fazer um caldo de cana. Ó, que Então, legal. assim, somou em diversas coisas. Tal. Diversos pontos. Mas o mais que eu falo, assim, que é o mais divisor de águas é você ter uma pessoa que tá ali e assume o risco com você. Que é o que sempre a gente conversou. Se der bom, vai dar bom pra nós dois. E se der ruim, vai dar ruim pra nós dois. Não tem essa de um culpar o outro. Ah, não. Apontar Não, o dedo. Exato. E é nessa hora que você vê uma sociedade, que você fala, mano, e agora? Tipo, pandemia, essas coisas. Nós Que você sentava, pegou, né? 2017 você pegou. Peguei, assim, foi um divisor de águas. Eu falo que se vir outra pandemia agora, eu tô lindo, porque... Nada de braçada. Nada, porque agora a gente sabe trabalhar. E a gente... Parece que a gente fica burro nessa hora. Que a gente, pô, ninguém para de comer. Mas nessa hora é tanta informação que você fala... Ah, vou fechar. Mas não era o comércio, o restaurante. Devia adaptar, né? No caso do delivery e tudo. Mas não, a gente fechou de nem ter delivery. Então... É que ainda tem aquela pegada assim que o pastel no delivery tava começando a ganhar espaço, né? Não é uma coisa tão tradicional como uma pizza. Não, sim. Então, muito pasteleiro se viu meio que perdido, até na formação Eu do fui cardápio e tudo mais. Fala, Totalmente. pô, e agora? Como é que faz, né? Não, o meu foi totalmente. Embalagem, questão de embalagem mesmo, que é um ponto tive várias que... experiências, fui buscar todas as embalagens. E hoje, quando alguém vai aprender, que vai lá na loja e vê a embalagem que eu uso, fala assim, como assim você usa essa? Como que é? Conta pra gente. Vamos falar pra galera que tá ouvindo a Bom, gente aí agora. primeiro de tudo, quando eu não fazia delivery, né? Eu sempre tive, pra se situar bem a história, a gente chegar na embalagem. Eu nunca tive delivery. Então, assim, coloquei o iFood por colocar, porque era modinha, todo mundo tinha. Mas eu não ligava, porque minha venda sempre foi muito forte no balcão. E, cara, chegava sexta-feira, começava a tocar uns pedidos do iFood, e eu falava, meu, desliga isso daí, cara, tá atrapalhando nós aqui, que não sei o quê, porque eu não ligava, aquilo ali não fazia parte do game. Então, veio a pandemia e falei, e agora? O que eu faço? Aí que pra você ver como que o mundo é. O próprio filho do patrão da minha mãe, o Edson, que eu comentei agora, que é o patrão da minha mãe hoje, me ligou e falou, meu, tem um cara que é amigo meu e ele tá surfando essa onda da pandemia, tá indo muito bem, porque ele já trabalhava no iFood antes e agora ele faz de um jeito. Você não quer que eu faça seu contato... Olha só, você não quer que eu faça seu contato com ele? Eu falei, meu, pelo amor de Deus, eu tô aqui em casa, as contas tá chegando, velho. Ele falou, então eu vou ligar pra ele, passou o número, inclusive é um pasteleiro muito gente boa. Manda o nome, tem que dar o crédito André, aqui. Falei lá no primeiro evento, ele já tinha ido embora, acho que agora ele vai assistir. É o André Taqueda, dos pastéis Taqueda. A gente foi na pastelaria dele no dia que a gente visitou a Bung. Exato, ele mesmo, aquele cara ali, pô, eu falo que assim, abraço, André, abraço pra você, parceiro. Gratidão demais, o Edson fez a ponte, chamei ele, o cara falou, meu, vem aqui. Cheguei lá, eu lembro pandemia, como se fosse, mano, tudo fechado. Ele trabalhando com a portinha aberta e os motoboy. Nós chegou lá, nós já falou, eita. E o cara fritando um monte de pastel, tá acontecendo. Primeiro que eu já tinha um paradigma.
que era ninguém come pastel de noite. Eu tinha isso. Por quê? Raiz, feira, Ah, sim. 6, 5, 7, 8 horas da manhã, todo mundo indo ali comendo até o meio-dia. Depois, pra mim não existia esse negócio de pastel. Quebrou meu paradigma. Caramba, O primeiro paradigma que eu quebrei interessante. foi esse. Chegando lá, ele mostrou exatamente tudo. Abriu o jogo, falou, é assim, 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 assim. E ele usava uma embalagem, acho que ele usa até hoje. Porque não é que não deu certo pra mim, não vai dar certo pros outros. Mas ele usa uma embalagem que muita gente usa, mas a primeira pessoa que eu vi usando essa embalagem foi ele. Que é aquela de papelão, que você abre assim, dobra embaixo, dobra em cima e coloca o pastel. É uma... essa sua? É não, esse modelo, não. É uma que você coloca o pastel individual. Ah, tá. Sabe? Cada caixa, sei. É, uma sei. caixinha. Putz. Aí ele colocava os pastel lá dentro. Primeiro ele colocava no barreira de gordura. Colocava lá dentro pra quê? Pra não quebrar. Porque ia um monte de pastel. Proteger o pastel. E se colocava. Falei, meu, vamos fazer isso. Ele me deu uma caixa da primeira embalagem. Falei, começa amanhã e já coloca essas aqui. E só que nisso a gente já tinha uns pedidos no iFood, lembra? Não era lembro. muito. Então a gente tinha uns pedidinhos no iFood lá recorrente. E esse pessoal começou a pedir de novo. E aí a gente pegou e acrescentou essa embalagem que eles nos deu, né? E o cliente falou, meu, o pastel tá chegando todo... não tá gostoso, tá chegando murcho. Falou que, meu, essa embalagem que vocês colocou, a gente entendeu que é uma boa intenção que vocês querem, mas não, manda do jeito que era. Na Sempre loja, foi. o perfil da loja. Que era ali. o quê? Saquinho craft, ou barreira gordura dentro do saco craft. E a gente pegou e tá assim até hoje. Sério? Então, assim, o pessoal não entende nada. Meu, minha embalagem é 0,08 centavos ali. Porque o pessoal Baixo fala... custo, claro. Mas assim, foi muito teste. É 2, 3 que tá falando que... Não, realmente, vamos pegar aqui, colocamos na bag, levamos até o dia na contabilidade, como que chegou. E funcionou. Então, assim, eu vendo bastante, né? Comparado a... Pra mim, eu vendo bastante. E eu vendo dessa forma. O meu pastel no delivery vai o quê? Barreira de gordura, bom. E um saco craft, bom. O seu saquinho barreira de gordura é aquele que é inteiro pro pastel ou metade? Como que você, mano? Inteiro. Coloco, dou a giradinha, tradicional de feira. Não perdi as raízes. Aí a única coisa que a gente mudou é colocar o pastel de lado. Que isso é um insight perfeito, porque tivemos um grande problema também. Que é um cliente do iFood... Meu, deu as primeiras mordidas, mandava o pastel em pé, né? E o recheio, o pastel inchou, caiu tudo. Meu, o cara ligou acabando com a gente lá. Aí eu falei... Putz, eu não vou trabalhar nesse negócio, não. Porque eu nunca tinha tido essa experiência de um cara ir lá na loja e... Meu, esse pastel é ruim, que não sei o que, sem recheio, pastel de vento, meu filho tá aqui. Começou a falar um monte. Eu falei, putz, esse negócio não é pra nós, não. Mas, assim, foi uma noite de sono lá e foi conversando. Resolvemos mudar, colocou de ladinho, dá super certo. Pelo menos de pastel murcho, quebrado, essas coisas, eu não tenho reclamação. Tem às vezes esquece um molho, alguma coisa assim. Erro nosso, sim, a gente tenta lá todo dia melhorar, mas é simples e objetivo. E funciona. Feijão com arroz que funciona, custo baixo e chega na qualidade. Tem gente que é pertinho e fala, pô, chegou como se eu tivesse aí. Então... Que legal. A gente acabou pulando até uma etapa. A gente estava falando a sua passagem pelo Itaú, né? Sim. Depois você largou, montou a sociedade com o seu sócio, que é o seu sogro. Sim. E eu ia te perguntar como foi a sensação de vender o primeiro pastel, né? Porque eu acho que uma coisa quando você está no ambiente da feira, acompanhando dentro da banca dos outros, tudo mais, é uma coisa. A hora que você fala assim, agora chegou a minha hora, vou vender meu pastel. E é legal fazer essa pergunta porque o pessoal dá aquele friozinho na barriga, parece que volta, né, na parada. E exato. Como foi? E, puta, remete, você falou agora, eu fui lá em 2018 e voltei. É legal. Foi uma pressão, mas uma pressão assim que vocês não têm noção. Por quê? É igual eu te falei, eu não caí de balão. Tinha minha mãe. Primeira pessoa que eu tinha que impressionar. Entendi. Então, já assim, tinha a régua já estava alta, a expectativa exatamente. já. Então, assim, e outra, tinha a família do patrão da minha mãe que me ajudou e tal. Então, é uma pressão muito grande. Por mais que eles me mostraram tudo como faz, o Roberto foi lá, mostrou, ó. Tinha até uma coisa que isso aqui eu gosto de frisar, porque assim, você tem que falar com quem tem experiência, cara, não tem jeito. Ele foi lá na loja que a gente escolheu, e o salão, olha como que às vezes a gente tem um pensamento pequeno. E se a gente não conversar, não buscar informação, não fazer isso que a gente tá fazendo aqui, a gente se limita. A gente alugou um salão lá em São Caetano, escolhemos lá, e o salão era gigante. Fizemos as contas de cabeça lá, meio assustado, mas fizemos a conta de quantas pessoas passavam na frente, ligamos um cronômetro aí, até uma dica boa, né, pra você... Na hora de escolher um ponto comercial. Exato. No caso no nosso ramo, né, a gente sempre indica que, assim, a gente gosta de passagem.
Nosso ramo não... Fluxo de pessoas. Exato. A nossa pastelaria é pro fluxo. Não é aquela pastelaria que o cara pega o carro e vai até lá, tipo... Como que eu posso te falar? Ele tem Momento de lazer. E- Ele pega o carro com a família, vai lá, para, Isso. fica sentado. Tá. Hoje virou. Porque, assim, a Sério? gente cresceu na internet, o pessoal, então, um fala pro outro, fala pro outro, fala pro outro, o pessoal pega o carro e vem. Mas Uhum. no início, não. A gente sempre quis o quê? Onde tem bastante pessoa? X lugar. E aquele pessoal come, não come? Uma vez na semana eles querem comer pastel. Então, é ali que a gente vai atacar. Uhum. Então, uma dica para quem tá procurando ponto é... A primeira dica é ver quantidade de pessoas que tá passando na frente. Então, não existe aluguel caro e aluguel barato. Porque se for um ponto na 25 de março, você vai aluguel de 25, 30 mil. Mas, cara, quantas pessoas tá Nossa. parando ali? Se você abrir, vai multiplicando. Cara, você passa 100 pessoas por minuto. Vezes a hora, vezes a quantidade que eu tô aberto, vai dar... Vezes os dias da semana. e por você aí fala, meu, vai passar 10 mil pessoas aqui. Aí você fala, meu, tá Aí vocês café. estão entendendo agora o porquê do matemático, né, velho? Que o cara Exato. vai fazendo conta, né? Isso, mas aí que tá, isso te tira o medo. É verdade, Porque quando fica subjetivo, verdade. dá medo. Mas quando você fala, é tipo essa conta básica lá, 60 pessoas por minuto, que era o que passava lá em São Caetano, vezes uma hora. Opa, eu não sei te fazer de cabeça, Já, mas sei já, não. já deu quase 500. Vezes 8 horas que a gente vai ficar aberto, meu, vai passar mais de 6 mil pessoas. Não tá com a febre do rato que eu não vou conseguir pegar 100 pessoas com fome. Então, nessa hora aí você faz as contas. Pô, se eu vender 200, 300 pastel por dia, vezes 24 dias trabalhado, matou. Aí você já, opa, você entendeu? Na hora que você vai na matemática, eu sempre falo isso. Você bate na matemática, você fala, mano, é impossível não fazer isso, sabe? É você ter os dados ali para ir trabalhando, né? Você foi buscar o dado. Essa Sim. informação é legal para o pessoal entender também. Você buscou a informação, você foi até o local, Sim. aí você começou a fazer uma análise, você Sim. teve os dados ali, quantas pessoas passam por Isso. minuto. Você começa a fazer um filtro e Sim, tal, sim. né? Um funil, vamos falar Foi assim. eu e um amigo meu lá. Que Eu top, falei, muito bom, na hora que cara. falaram o aluguel, eu falei, meu, não dá. Aí ele virou pra mim, tá até trabalhando comigo hoje. Ele falou, meu, olha quanta gente tá passando aqui. Então, assim, escolhemos esse ponto, muito legal essa salãozão grandão e eu, mente pequena. Meu, não, esse salão é muito grande. Ele, para, ó. Aí, beleza, escolhemos um ponto, fechamos o contrato. E eu e meu sócio olhava e falava, meu, como é que nós vamos encher isso aqui? De novo. Tivemos a brilhante ideia de dividir o Fecha. salão no meio. Porque nós tínhamos a sensação que não ia lotar aquilo ali. Ia ficar aquele espaço vazio. E fizemos assim. E aí quem olha de fora tem aquela má impressão. Fala, "Ih, negócio meio vazio e exatamente. tal." Justamente essa impressão. Aham. Só que aí a gente pegou, fez o negócio lá. Só que antes de inaugurar, eu pedi pro patrão da minha mãe de novo. Falei assim, Roberto, você tem experiência. Porque ele já tinha falado, ó, que você precisar de mim, eu tô aqui. Aham. Já abriu diversas pastelarias. Seu Roberto, antes de inaugurar, por favor, dá uma olhada lá, vê se tá aprovado. Na hora que ele chegou, ele começou a andar assim, aí ele viu o motor da coifa e falou, ó, com coifa você já... Ninguém vai ficar Matou cheio a de pau. pastel. Aí ele olhou a parede, só que aí ele olhou por trás assim, e isso aqui atrás? Falei, aqui nós... Meu, esse salão é muito grande, que não sei o quê, nós vamos fazer de estoque, vai inventar alguma coisa aqui, deixa aqui. E ele, não, pelo amor de Deus, Samuel, derruba essa parede aqui. Cara, você tem que mostrar pra que você veio, imponência. Cara, derruba isso daqui e enche isso daqui de mesa. Aí, sério, você tem que mostrar pra que você veio. E eu mesmo, nessa hora, eu falei, muito, será? Mas eu falei, não, ele sabe o que ele tá falando. Aí, e a outra coisa, outro detalhe, que a gente tinha deixado as paredes tudo lisinha, pintadinha, bonitinha, Uhum. não tinha colocado azulejo. Azulejo. E ele falou outra coisa aqui que eu tô vendo, que se você abrir assim vai ter problema. Que é as paredes pintadas. Cara, na primeira semana vai estar lindo. Na segunda vai estar cheia de ketchup, cheia de marca de pé, porque os clientes às vezes se apoiam. Às vezes Cruza a perna, bate. Isso, às vezes uma criança tá cadeira. ali, passa a mão assim, suja. Então, assim, você vai gastar um dinheiro violento. Então, assim, adiamos a inauguração e fizemos isso. Colocamos vai na Obra Max, compra tudo. Chegamos lá, colocamos, derruba a parede. E, cara, agora voltando ao que você falou, né, na experiência, chegamos lá no dia 25 e minha mãe, tendo que mostrar pra ela que o negócio ia, meu, vai dar certo. Porque até então eu era louco de largar uma vida no banco, que não sei o quê. Pra todo mundo eu era louco. Uhum. Então, nosso primeiro cliente, cara, ele entrou... minha esposa tá aqui, não deixou mentir. Ela tava lá no dia. E ele comeu um pastel de carne, cara. E ele falou que tava salgado. Falou que o pastel é horrível. Sério, cara. Juro pra você. Nessa hora eu já desesperei, porque eu sou muito ansioso. Eu sou alvoroçado. Eu já, já mandei fita 2, fita 3 aqui. Todo mundo vai experimentar. Meu, juro. Um monte de gente que vai estar lá nesse dia vai lembrar. Começamos a experimentar o pastel e... Pô, tá salgado, mas sabe querendo amenizar? Não, mas calma, dá pra vender. Às vezes a boca dele ali E é que tava mesmo ou não? Eu nem lembro, pra falar a verdade, cara, foi um... Tava, Bárbara? Tava ou não tava? Mais ou menos. Eu acho que
Acho que não tava. Eu acho que, meu, foi Deus testando ali o Sabe por quê? coração. Isso daí é legal, ó. Você puxou uma... É o que eu falo, o assunto ele vai saindo e a gente vai Sim. trazendo as histórias, né? Uma época, nós tínhamos um cliente que ele trabalhava perto do hospital aqui em São Paulo, perto de um hospital que tratava o pessoal que tinha hipertensão, né? Certo. Pressão alta. Naturalmente, esse pessoal tem dieta restrita, com Sim. sal e tudo mais. E aí, vamos supor, o cara tá tratando, ele já tá com toda a restrição de sal, não sei o que, ele foi comer e falou assim, o pastel tá salgado, falou pro meu cliente, o pastel tá muito salgado, não sei o que e tal. Aí o cara já falou assim, então é a massa. Sim, já né? jogou Aí a já responsa. jogou e a gente começou, pai, e a gente chegou a essa conclusão, porque o paladar da pessoa, ele é meio que, Sim, dela. a pessoa é né? acostumada a muito coisa natural, às vezes come um negocinho ali temperado, meu, Estranha. É Ah, legal, um insightzinho que vem, você vê que da hora. mas aí que pô, tá. É uma regra que também a gente aprendeu com eles. Tipo assim, aí nós ligamos para o seu Roberto lá, né? Meu, e o pastel aqui veio salgado. Aí ele, Samuel, é o seguinte, nunca vai pela primeira pessoa. Experimenta, a ver o que tá aí. Se mais pessoas reclamar, você acende seu alerta. Uma pessoa reclamar de um sabor, pô, experimenta você. Você não tá achando que não, então vai. Porque assim, às vezes é o que você falou. Se pega um cara desse, você vai, sei lá, tira o pastel de carne, que era o tradicional. Então, assim, aconteceu, mas beleza, foi. Passou. Primeiro dia foi bacana? Meu, foi sucesso? foi sucesso. Eu Sério, falo que a Três velho? Pastéis foi um sucesso desde o dia que a gente inaugurou. Eu me lembro como se fosse hoje. Cara, eu tava em êxtase. Sério? Não falava Que com ninguém, legal, não saí do caixa. E tipo assim, como era feriado de São Paulo, né? E a gente tá em São Caetano funcionando todo mundo, tudo normal. É verdade. Então todo verdade. mundo de folga, foi todo mundo pra lá. Meu, foi família, amigos, foi todo o pessoal lá da Yamaguchi. Encheram o salão já. Foi surreal. E eu ali, meu, e é assim, loucura. Se olha pra trás hoje e olha as coisas que a gente fazendo, tipo, a gente fez. Tipo assim, não tinha lixeira, limpando as bandejas ali no meio do salão. Era um negócio assim. Se a gente, hoje, com a experiência que a gente tem, a gente olha pra trás, mas assim, foi feito. A gente deu o nosso melhor. E eu lembro como se fosse hoje. Acabou tudo aquilo ali. Aí o Adriano, que trabalha comigo, falou: beleza, agora fechou as portas, vamos lavar. Tudo. Aí eu, como assim? Agora a gente tem que lavar tudo. Nós trabalha com óleo, né? Limpou o salão. Olha o salão como que tá aqui. Lava a máquina de cana, lava escorredor, lava tudo. E eu acostumado no banco, meu, deu 6 a hora, horas, cartãozão. fechou a agência e tchau. Eu juro pra você, se alguém da família, tinha um monte de pasteleiro lá, se alguém tivesse falado, meu, quer vender isso aqui agora, eu venderia. Sério, Porque, Samuel? juro. Nesse dia, porque eu falei, mano, o que eu fui me meter? Acostumado, vida fácil, tava na zona de conforto. Mas aí foi, meu, segundo dia, terceiro dia, foi indo e a pastelaria aumentando. E nós, sexta-feira, cada vez aumentando mais. E foi indo essa batida aí. Mas o dia, assim, foi marcante, Não, top. História muito bacana, né? E inspira a galera. Várias passagens que você foi contando aqui, eu acho que o pessoal que tá ouvindo a gente fala assim, pô, é um trabalho pesado. Sim. Meu pai sempre falou, eu nunca tive pastelaria, né? Sempre foi na fábrica acompanhando os pasteleiros. Sim. E meu pai fala assim, o problema são os bastidores. O problema são os bastidores. Tem muita coisinha. Né? Porque aí é a hora que fecha a porta, é na hora de você correr para um atacadista para fazer compra, e às vezes tá em cima da hora, tem que correr e faz recheio, para depois ter a jornada de trabalho da pastelaria. Exatamente. Então tem o antes e tem o depois. E a jornada o dia todo, né? A gente abria às 9 e fechava às 7 da noite. Depois você tinha que lavar tudo e no outro dia tinha que estar prontinho pro dia seguinte. Legal. E a Três Pastéis, para quem não conhece a loja, na verdade eu conheço acho que uma ou duas das suas lojas. Você tem um contexto que você trouxe a barraca da feira, o cenário da feira para dentro do salão, né? Na verdade, assim, não fui eu que criei esse modelo, tá? Na verdade, eu já vi as primeiras lojas que eu já vi também. Não sei quem foi que criou esse modelo. Eu, particularmente, quem eu vi que foi a primeira pessoa que fez isso foi na Vila Alpina, Pastel Yamaguchi da Vila Alpina, que é uma barraca de feira lá. Dentro do salão. Exato. Pra mim, foi lá. Mas aí, depois disso, eu já tinha versos em outros lugares. Mas quem eu vi a primeira vez foi eu. E aquela pastelaria, pra mim, é linda. Então, é um modelo muito modelo. Legal. Então, eu falei, cara, eu não vou reinventar a roda. Aí volta, pra você ver, o Roberto falou isso pra mim. Samuel, barraca de feira dentro de um salão comercial. Também não fui eu, foi ele. Ele me deu a dica. Porque eu acho que ele também deu essa dica pra irmã dele, que abriu aquela pastelaria. Certo.
E ele falou, barraca de feira. O cara, quando vê a barraca de feira, já remete o pastel. Remete. Ele falou, você pode montar de alvenaria, fazer tudo bonitinho. Não vai, é a barraca de feira. Faz nesse esquema que vai dar certo pra você. E deu. Deu, assim, fez esse... E hoje, assim, a gente pegou esse conceito e cada vez mais a gente... que a gente... Como eu já tinha experiência, mas a gente pegou e vai trazendo a experiência de um lugar aconchegante. Porque, assim, pegamos uma barraca e colocamos. Beleza, mas e o resto? Não, aí colocamos um ar-condicionado, uma TV, uma frase legal pro cara ficar olhando, um monte de molho. Qual que é a frase que tem lá? Eu não lembro de cabeça agora. Então, tem duas frases. Uma fica lá em cima, que é uma frase, assim, batida pra mim, que é não pare por nada, não importa o que aconteça. E a segunda que virou até... faz parte do nosso uniforme, né? Que sozinhos somos capazes, juntos somos imbatíveis. Tá lá. E a gente vai toda vez tentando ambientar. Tipo assim, eu já quero pintar aquilo ali, colocar mais coisa, trazer mais atração. Cada vez mais o conforto. Porque na feira é legal, é nostalgia e tal, mas, meu, fez frio, esquece. Chuva, tudo interfere nas vendas. Fez muito calor também, é ruim ficar ali no sol, às vezes não tem uma lona, alguma coisa. E lá na loja, não. A loja, você tem a experiência, você tem o pastel sendo frito na hora, mesmo esquema. Na frente do cliente. Na frente do cliente, a mesma experiência, só que você tem esse comodismo, certo comodismo, né? E o legal é que é o mesmo preço da feira, né? Então, assim, a gente tem essa proposta. Por mais que a gente agregue um pouquinho mais de valor lá, a gente manteve o mesmo preço da feira. Esse é um ponto muito legal da gente tocar assim de forma bem leve, até porque a gente não vai entrar em detalhe de precificação nem nada. Certo. Mas é muito comum o pessoal falar assim, eu vou fazer um pastel igual da feira para vender na pastelaria. Só que o cara coloca 100 gramas de recheio no pastel, ele faz um pastel muito maior, ele tem as despesas de aluguel e ele não tem o volume que tem uma feira. Sim. Então, só para reforçar isso, né? O seu pastel, ele é igual da feira desde da parte da massa, do recheio, da embalagem, todo o contexto acompanha a feira. 100%. Inclusive, a proposta de estar num lugar que tem volume, que tem fluxo de pessoas para a conta fechar, senão não fecha, não é isso? Senão não fecha. Eu sempre trabalhei com a questão do volume. Então, assim, por mais que eu não fabricava o meu pastel, mas eu sempre vendi muito. Porque foi uma coisa que eu olhei. Eu via as feirantes vendendo muito. Eu via que eles fabricavam tudo num dia para vender no outro dia. Então, nunca se encaixou na minha cabeça, nunca nem passou pela minha cabeça montar pastel na hora. Ou, sabe? Porque pra mim sempre foi máquinas Toshiro, tem que ter isso, tem que ter maceira, tem que ter isso, tem que vender em quantidade. Nunca passou pela minha cabeça que não fecha, tá? Dependendo do valor do valor que vai vender, ponto, claro. Exato, claro, do ponto, claro. da questão de funcionário, tudo. Se você vender pouco, não fecha. Então, assim, a minha ideia sempre foi vender muito. Então, nosso pastel é tradicional de feira mesmo. Não é gourmet, não é aquele que vem muito mais recheio. É um pastel tradicional de feira. Não é que não vem recheio. Mas não... Sim. Tem cara, vamos supor, que paga R$20 num pastel, mas é, cara, de ponta a ponta. Sim. Tá explicado porque você tá pagando R$20, tá show. Mas o nosso não, o nosso é um pastel tradicional. Só para traduzir aqui, então são duas propostas diferentes que existem dentro do cenário do pastel. Aquele cara que vende como o da feira, mas aí ele tem um ambiente de feira e ele coloca exatamente o produto como é o da feira. Sim. E aí existe o produto que ele é muito mais recheado, que é o pastel gourmet, que está hoje em dia muito em alta. E aí ele agrega valor e tem que vender com um valor maior. Tem até... Acontece muito assim do pessoal às vezes pegar, falar assim, eu vou colocar meu pastel meu pastel deveria ser vendido por R$18, por exemplo. Sim. Só que na região que eu tô, se eu colocar 18 eu não vendo, então eu vou vender a 15. Ele já começa a detonar a margem dele. Exato. Né? E aí ele se compara com a feira e fala assim, mas a 15 eu não consigo vender, então eu vou querer oferecer um pastel com, que eu falei agora há pouco, 100 gramas de recheio tal, e é onde o cara acaba muitas vezes quebrando, porque não sei se você acompanha, mas o que a gente vê de pastelaria abrindo e fechando, da mesma forma que abre, porque é mais ou menos aquela coisa que você falou, é comprar um tacho, um escorredor, a barreira de entrada ela é relativamente baixa. Sim. Só que para você ficar, se você não fizer algumas contas, você acaba não se sustentando, né? Exatamente, tem que ter um modelo assim bem definido. Bem definido. Isso daí faz muito parte. Eu não enxergava outro modelo porque eu cresci vendo aquilo e eu fui naquele. Mas hoje eu já vi que não existe regra para pastel, cara. Não existe a estratégia. Você tem que saber o que você está fazendo. Se eu vou vender o pastel a X, tem que, por tal motivo, entendeu? Mas eu já vi que, mini pastel, tem gente que sobrevive vendendo só mini pastel. Que é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Mas hoje eu vi acontecendo e eu falei, caraca, já fico louco, vamos colocar mini pastel também. Tipo assim, cada um faz um... E também tem gente vendendo uns pastel de 40 centímetros de ponta a ponta, que o pessoal paga 40, R$50 naquele pastel. E o cara tá... Eu sempre falo assim, gente, não existe a forma certa.
Existe o quê? Se o cliente está feliz e no É final o do público. mês... Você tem que montar o Exatamente. negócio pensando no público e não querer um público para o negócio que você montou. Exato. Porque monta às vezes pros você está outros. numa região que não tem esse perfil de cliente e como a pastelaria ela, relativamente ao negócio local, você não consegue atender um cara daqui 20 quilômetros. Sim, sim. Né? Ele não é o seu É muito, público. é Daqui muito até lá. regional ali, pertinho. Então você tem que focar naquela galera que está em volta de você ali, né? Sim, sim. Quero tocar em 2 pontos, porque senão acaba escapando, que você estava falando Fala da aí. escolha de ponto também. A gente Sim. trocando ideia, você falou assim, cara, quando eu escolho o meu ponto, eu vejo o fluxo de pessoas, mas eu olho também a sacada do delivery, questão Sim. de raio, Sim, sim. enfim, toca Isso a bola aí. foi uma coisa que, assim, já foi pro... isso foi adquirido, né? Não tava com o Samuel, novamente. Tudo que às vezes o pessoal fala, pô, mas você é muito inteligente. Não sou inteligente. Troca de ideia, velho. Eu só fico fazendo meu dever de casa. Eu venho aqui, converso com você, converso com outro, converso com outro. Então, assim, uma outra coisa que eu olho muito importante hoje é, além da localização, quem tá à minha volta ali? Vamos supor, tem algum concorrente forte dentro do iFood? Tem muito, vamos supor, na loja de São Bernardo lá que a gente tem, é um ponto muito bom, porém, em volta tem 10 mil prédios. Também não precisa ser muito inteligente. Meu, cada prédio vai fazendo as contas, vezes. Cada prédio tem X andar, vezes X apartamentos, vezes X pessoas, cara. Então, assim, é uma coisa... Volume, de densidade, Então, população, né? exatamente. Então, às vezes, o cara olha e fala, esse aluguel tá caro. É o que eu te falo. Caro comparado ao quê? Beleza, tem aqui a rua, mas você tá vamos supor, tá inserido lá no Morumbi, no Brooklyn, num lugar que o ticket médio é X. Meu, você tá ali naquele miolo, então você pode ir. Tem muita gente que tem dinheiro pra pagar o seu pastel. Então isso Nem vai... olha, dependendo do público, o pessoal nem olha. Ele quer o pastel, vai lá e... Exato, muita gente só olha o espaço e o valor. Não compensa pagar X mil nesse prédio. Mas não, olha com esses olhos. Se eu for um de público forte igual o nosso, tá passando muita gente? Tá. Meu, já tá chegando perto de bater as contas. Mas aí você fala, pô, mas onde eu tô inserido? Ah, eu tô aqui na zona não sei o que vende muito também. Olha o tanto de prédio, olha o tanto de ponto comercial que o pessoal usa muito VR. Tipo, tem um monte de coisa. Pô, vou bombar. Porque aí você já agrega mais um valor. Eu tô abrindo uma pastelaria para vender pro balcão, mas eu tô com delivery dentro. Não precisa você colocar seu delivery em outro lugar. Faz ali. Eu sempre brinco que o delivery, cara, é um pedido para viagem. Sim. Põe na linha de produção. Eu gosto, você entrou na minha pastelaria e falou, meu, eu quero X pastel pra viagem. Ponto. Não tem que romantizar e falar, não, é um delivery. É um pedido pra viagem, entendeu? Então, assim, só muda que quem vai levar não é o Danilo, é o motoboy. Mas, assim, na cabeça do pessoal, até pra simplificar, gente, é um pedido pra viagem. Coloca aqui. Hoje você trabalha com motoboy próprio ou você usa... Eu uso do iFood. Usa do iFood. Mas é um eterno quero sair, quero ficar, quero sair, quero ficar. É questão de matemática também, assim. Mas não tenho o que reclamar. Assim... Tem muitos se você altos for e olhar, baixos. Existem os 2 pontos, cara. Você tem que ver a sua realidade. Sim, não dá pra mim crucificar, mas também não dá pra mim falar muito a favor, porque acontece algumas coisas lá. Mas nem dá pra, às vezes não dá pra ter tudo, né? Não, com certeza. É pôr na ponta do lápis lá, ver se a conta tá fechando, tá batendo, tá agradando a maioria. Sim. Você olha muito pra nota, os feedbacks dos clientes. Aquilo Todo lá dia. é a melhor régua pra você ver se o trabalho tá indo bem ou não. Minha né, rotina é chegar lá na fábrica, ligar o computador, primeira coisa, site do iFood. Sério? Primeira coisa, batido. É o primeiro link que tá lá, clico, entro na loja de São Bernardo, entro na loja de São Caetano, dou uma olhada, vejo a avaliação. Respondo, quando é uma avaliação muito top, já posto ali, vocês podem acompanhar. E quando é alguma coisa, pô, esqueceram meu molho, que não sei o quê, na hora já tiro foto e falo pros líderes, como que a gente vai resolver isso aqui? Tal, conversa com X pessoa. Porque, assim, é chato. Eu peço delivery, é chato. Você pedir um molho e esquecer. Você pedir um pastel de carne e um pastel de queijo. Então, assim, é uma experiência ruim. Então, batidamente, eu olho. E a avaliação do Google, pra gente saber, né? Porque hoje eu não consigo estar em todas as lojas, né? Então, eu fico mais na fábrica, dou um pulo aqui em São Caetano, dou um pulo ali em São Bernardo. Hoje são 3 lojas. São 2. A gente encerrou uma que foi a que você inaugurou. A margem de acerto, por mais que você fez uma, fez 2, não quer dizer não... Gente, você vai acertar todas. Exato, né? Lá era uma loja pequena que Bem a gente... pequena. Sim. Mas eu parto do princípio que eu nunca posso ficar sem tentar. Me ofereceram o ponto, eu olhei, falei, nossa, um monte de gente passando, tal, vai dar certo. Só que eu vi, depois falei, preciso abrir. Abri, não era o que eu esperava. Não, tipo assim, dá o mesmo trabalho de uma loja grande, só que não dá rentabilidade. Então eu falei, essa operação a gente prefere encerrar. encerrar.
Então, assim, nada é... Por mais que já deu certo uma, deu certo duas, deu certo três, não quer dizer que você tá com... Nunca coloca o rei na barriga e fala, não, vai dar certo. Então, Não assim... vou voltar para trás, não vou Não, assumir que errei, essa não. parada toda aí. Gente, Orgulho, e tá? muita gente que fica pro público aqui pra falar, muita gente às vezes tem o medo de arriscar por causa exatamente disso. Arriscar e depois ter que assumir Cara, que errou. é simples, é mais normal do que... É batido frase pronta de internet, mas se você não arriscar, você já errou. Já deu errado. Já deu errado, já deu errado. Então, assim, eu gosto... Porque, assim, é clichê, mas é clichê porque funciona. Então, funciona, assim, comunica, leva a mensagem que precisa levar. Cara, matei meu verme. Fui lá, abri a loja. E se tivesse dado certo? Pois é. Entendeu? Pois é. Então, Mas assim, foi legal, você tocou nesse ponto. Eu lembro que na inauguração você usou uma estratégia sim, para ajudar o pessoal a te enxergar lá dentro, que era uma galeria, né? sim. Você ficava na porta, sim. era bem pequenininha a loja, para É. quem não teve a oportunidade de conhecer, era uma loja bem pequenininha Sim. em vista das outras, né? Tanto é Sim. que era 3 pastéis express, né? Que era a pegada A ideia de era o pegar cara pegar e comer e tchau. Tchau. Na verdade, pegar e tchau. Nem queria que ele comesse lá, porque lá não no tinha. balcão que não tinha tanto espaço, verdade. Esse foi um dos grandes divisores. Mas, assim, essa estratégia, eu também, voltando lá atrás, dê a César o que é de César, né? Tem que dar o crédito. Quem me falou isso também não foi o Samuel que inventou, foi o seu Roberto. Na mesma conversa, ele falou, Samuel, todas as pastelarias que eu abri, primeiro você dá para depois receber. Então, o que você vai fazer na inauguração? Dá cauticana, dá um desconto no pastel, dá alguma coisa. E ele foi dando As possibilidades que você poderia trabalhar. Na de São Caetano, a gente deu 3 dias de cauticana. Então, você ia lá, comprava um pastel, ganhava caldo de cana. Por nossa conta, open bar mesmo. 40 fechos de cana, tome, foi embora. E a gente foi aprimorando, porque isso era só para os clientes. Uhum. Aí a gente abriu a de São Bernardo, a segunda, e a gente fez isso. A gente fez um vale pastel, porque aprendendo, nessa primeira estratégia, aprendendo que muitos dos nossos clientes são os próprios lojistas que estão ali. Estão em volta. É o passante da rua, mas é o quê? É o cara que trabalha na loja das Mel ali do lado, é o cara que trabalha no banco. Esses são os clientes fiel que vai pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Então, a gente fez um vale pastel. Toda loja, isso é praxe nosso já. Toda loja que a gente abre, a gente pega 1.000 vale pastel, 1.000 cupons e distribui. Eu pessoalmente... Você vai pessoalmente e apresenta... Pego eu e alguém da minha confiança, porque assim, são 1.000 pastéis, né? Se aquilo cair em mão errada, vira bagunça. Vira bagunça. Então, eu vou lá pessoalmente, entrego de mão em mão, vai abrir X pastelaria ali. Isso aqui é um presente nosso para vocês. Vai lá experimentar. Porque Conhecer a pastelaria, experimentar nosso produto. Eu sempre falo para todo mundo, cara, eu me garanto no pastel. Mas, assim, o cara tem que vir e comer, senão ele não vai saber que é bom. Exato. Então, eu dei o Vale Pastel, o pessoal vai lá, conhece. Cara, se o cara gostar, não é todo mundo, pode ser que alguns não gostem e tal, mas se o cara gostar, você já ganhou um cliente. De quebra, entendeu? E é o cara que vai vir constante. Então, tem a promoção da rua, que também segue a do caldo de cana sempre, mas também a gente faz essa promoção à parte pro cara dos comércios, entendeu? Então, assim, é uma dica pra quem... funciona, né, Samuca? Pô, funciona demais, funciona demais. Sempre Nas duas lojas você mata a pau lá. Exatamente. Todas as lojas que a gente foi. Então, assim, é o que o seu Roberto falou pra mim. Você tem que dar pra receber. Não adianta você chegar lá e, já chegar lá e... Não, todo mundo tem que vir. Porque hoje em dia tá assim, né? Antigamente poderia até ser assim, porque não tinha tanto comércio. Hoje a concorrência tá enorme. Então, assim, cara, você tem que dar um negócio pro seu cliente, pra ele experimentar. Uma amostra grátis, faz alguma coisa. Alguma coisa você tem que fazer. Coloca um palhaço lá com as pipocas, tem 1000 estratégias. Eu, particularmente, só não gosto de não fazer nada. Você tem que fazer alguma baguncinha Só começar lá, sem fazer nenhum barulho. Pode dar certo? Não, pode. Tem muitos que fazem, dá, mas assim, a estratégia que você usa, na verdade, é para dar aquela visibilidade. Isso. Seria algo que eu conversei com o pessoal aqui na semana passada, no último episódio, enfim, sobre o tráfego pago. Você está pagando para aparecer. Sim. Você está fazendo um tráfego pago, você está investindo em tráfego na sua loja, né? Exato. E é legal isso daí porque é aquela parada que a gente estava conversando também. Você vai colocando gente dentro da sua loja, dá a impressão que a loja está cheia, você movimenta. Matou. Né? É a mesma questão que eu falo sempre, tem você não perguntou, mas eu vou falar que é uma questão que eu vejo que todo pasteleiro fica discutindo. Quando entra lá no grupo lá e cai esse negócio, ticket de refeição, vale refeição. A gente ia tocar, boa. É uma briga assim, não, porque o pessoal só sabe enxergar o copo vazio. 7%, 8%, não sei o que, não dá, são os ladrão. Coloca 1000 defeitos e não aceita. É só débito, crédito e dinheiro. Show. Eu, particularmente, tenho uma total visão diferente. Primeiro, que hoje em dia
praticamente todo mundo que trabalha em empresa, mundo corporativo, vale-refeição. E eu também já tive vale-refeição. E nos meus amigos, na roda de amigos quando eu trabalhava no banco, a gente, pô, paga, deixa que eu pago seu almoço aqui, mano. Vale-refeição nem é dinheiro. E quem tá ouvindo isso, e às vezes justamente isso, o cara só serve pra comer aquele dinheiro. Então, eu sempre, quando alguém vem me perguntar, eu falo, ó, se o cara for com uma nota de 20 na sua loja ali, um dinheiro em espécie mesmo, ou até no débito, ele vai comprar um pastel e uma coca. Ele vai pegar o básico, cara, que ele tá pagando. Pode reparar, se o cara mais tangível a coisa, né? Ele, não, vou pegar só tô passando meu dinheiro aqui, beleza. Agora, se o cara chegar com um vale-refeição, acabou de cair 600, 700 conto, irmão, ele é rei. Ele vai falar pastel de carne, um churros, um caldo de morango. Vê esse copo da felicidade aqui também, que tá bonito, que eu vou levar pro meu filho. Irmão, passou. De 20, você já subiu o seu ticket médio pra 50. Ah, mas Samuel, vai cobrar 6%. Tá bom, cara, mas vamos lá. Aos pontos positivos. Você trouxe mais gente pra sua loja, o fluxo de pessoas. Pessoas chamam pessoas, não tem jeito. O brasileiro ama ver um lugar lotado, fila, ou aquele lugar é bom. É o primeiro, é bom, tá cheio. Então, você traz fluxo pra dentro. Segundo, cara, você gira o seu produto. Porque a gente sabe que o pastel é perecível. Você faz hoje, tem que vender amanhã, mais tardar 2, 3 dias no máximo. Então, assim, por mais que você não ganhou a margem que você queria, mas você pegou aquele pastel de carne e vendeu. Amanhã você já tá fazendo um novo. Seu cliente sempre vai comer num pastel novo. Então, assim, cara, eu só vejo benefício, entendeu? Então, assim, pra mim é isso. Você vai girar seu público, você vai sempre estar com a loja lotada, porque na hora do almoço vem aquela avalanche de vale-refeição e eu, só vamos. O pessoal fica até com vergonha de falar, é vale. Eu falo, ixi, daqui, pelo amor de Deus. Então, assim, eu enxergo dessa forma. Espero que quem esteja assistindo quebre esse paradigma. E sem contar também naquele ponto da compra, né? Que te ajuda na compra. Se você, sem aceitar o vale-refeição, você compra 2 caixas de mussarela. Exato. Com o vale-refeição, você compra 5. Então, você chega no seu fornecedor e fala assim, cara, eu tô pagando X, me dá um desconto de 10% para eu comprar 5 caixas. Melhora para aquelas 2 que você já vendia e você, pô... Exatamente. Fluxo. É legal essa parada de... Me veio uma outra história, como a gente vai viajando aqui. Quando meu pai vendia pastel na barraca, às vezes tava aquele momento que parava e tal, ele contando essa história, né? E aí meu avô falou assim, quer ver você vender um pastel? Meu avô tava dentro da banca com ele saía da banca, dava a volta e falava assim, dá um caldo de cana pra mim. Ele começava um caldo de cana e um pastel, ele comia. Dali a pouco encostava uma pessoa, outra, ele saía e começava a vender, né? Eu sempre pegava meu pastelzinho. O efeito manada aí, né? Sim, não tem jeito, cara. O pessoal gente chama gente. Sempre vai ser assim. Então, que forma que você vai ter? Por mais que você não esteja ganhando, mas se você vem trazendo, você trouxe 2 que não te deu margem nenhuma. Ou, na verdade, não é margem nenhuma. É uma margem que o pessoal bem menos, chora, quer ganhar até os últimos, mas assim, é uma margem menor. Você trouxe 2, o cara de fora viu aqueles 2 entrando, pô, esse lugar é bom. Trouxe o terceiro aqui pagando dinheiro, você pegou a margem de 5%. Então, é essa conta que você tem que fazer. Então, minha dica para você é aceitem vale-refeição, sim. Todos. E também o cliente vai agradecer, o cliente vai ficar feliz demais. Aceita vale-refeição. É a maior felicidade para quem tem VR falar, estando aceita bem precificado, velho, você mata a pau. Exato. Tem que pegar esse detalhe, tem que estar precificadinho. Exato. E a gente... Exatamente, tem essa daí. Então, eu tô sempre abrir com vale-refeição funcionando. Então, assim, dentro de toda essa história sua, né? Você foi comprando pastel lá atrás, comprava dos seus ex-patrões e tudo mais, né? Ex-patrões não, o relacionamento que tinha com a sua família, que eram patrões dos seus pais, né? Hoje em dia você passou a produzir o próprio pastel, né? E agora você produz a própria massa também. E esse é um ponto que a galera tem muita dúvida. Faço a minha massa? Não faço a minha massa? Compro pronto? Não compro? Qual foi a conta que você fez? Como que você chegou num ponto de entender e falar assim, para mim é o momento de fazer? E que dica que você deixa para a galera que tem esse tipo de dúvida que é muito comum no meio nosso? Aí você sabe como que funciona já. Certo. Nesse ponto, vamos lá, é uma coisa que também eu volto lá atrás, que é umas coisas que eu não esqueço. O próprio Roberto me falou, Samuel, para você chegar no nosso nível, você tem que fabricar o seu pastel. Ele sempre me deu a letra. Então, eu comecei comprando dele, aí teve um certo ponto que eu parei e fui pegar com um primo deles lá, que é uma pessoa que também me ajudou, assim, aprendi muito, que é a Regina, faz parte da família deles lá, uma pessoa que, assim, tivemos uma longa caminhada junto, sempre peguei o pastel dela, pastel excelente, gostoso, me alavancou muito. Então, assim... Mas eu sempre tive pra mim que eu precisava fazer meu pastel. Primeiro porque, assim, eu gosto de controlar tudo. Não sei se isso é bom ou se é ruim.
Mas eu gosto de controlar porque por questão de qualidade, de custo, de tudo. Eu quero saber a carne que tá chegando, eu quero saber qual o catupiry que tá usando. Ah, se disparou o preço do leite e o queijo, vai mudar a marca do que? Não, vamos usar essa, a gente segura aqui, eu mudo. Então, eu preciso ter esse controle. E segundo, por questões é o que eu te falei, eu sempre vi eles fazendo. Então, pra mim, sempre foi um começo e eu vou trabalhar dessa forma, Nunca foi tão fora da realidade para você, talvez seja esse o exatamente. ponto, né? Mas hoje em dia eu vejo que como que eu posso te falar? Não é regra. Dá tranquilamente pra você trabalhar, igual eu poderia estar até hoje pegando o pastel de fora e vendendo e só valorizando o nome da minha marca. Mas assim, tem aquele negócio, né? Você está deixando uma margem pra uma pessoa. Então eu sou um cara que assim, eu gosto de ir cortando margem. Se eu pudesse, cara, eu seria o dono da fazenda que compra o boi, que vai. Eu gosto de fazer, não sabe? Pra trás. Então, assim. Entendi. Mas nunca foi essa realidade pra mim não fazer. Então, eu sempre tive traçado o plano. Então, eu peguei. Mas, questão de custos, baixa muito. A gente consegue ter uma margem, consegue controlar toda a qualidade, tudo certinho. Mas, assim, a estratégia. Não tem muito o que falar dessa parte, porque, assim, a gente conhece pasteleiras que pega só de fora. Ou o cara que terceiriza. Eu já vi cara que terceiriza a receita da massa. Pega um familiar, fala, ó, eu vou abrir aqui pra você, só faz isso aqui pra mim, você tem que fazer dessa forma. Porque o cara tá focado em vender. Então, assim, é muito estratégia isso daí, certo? Sim, Mas pra mim... Você optou por essa linha e tal, até por conta do volume também. A gente fala. Sim, sempre foi grande. Essa tecla que é volume de venda, então aí faz muito mais sentido, né? Você falou tudo. Ainda assim, eu tenho clientes lá na Favorix que o cara tem 15 lojas, franquia, e ele pega de fora, mas assim, a estratégia é vender lojas e não vender pastel. Então vai para você, pasteleiro que está ouvindo a gente, vai do momento de cada um de vocês, Exato. do que você quer, assim como você passou por esses momentos, que se você lá na primeira loja talvez tivesse investido em fábrica, tal, você não teria a grana para investir na segunda loja, para investir na terceira loja, ganhar corpo para depois investir. Eu criei minha demanda, né? Você criou a demanda, falou tudo, cara. Eu criei ela, então assim, se eu não tivesse as outras lojas, eu não estaria fabricando, porque não compensa. Você só tem que fabricar quando você tem volume. Então assim, eu tô vendendo X aqui em São Caetano, aí eu, comecei a fazer os pastéis de queijo na mão. Já, dá trabalho. Aí eu, de pizza, você fala, pô, não dá. E aí você vai criando, chega uma hora que você mesmo fala, não tem como. Aí eu fui lá, fiz o inverso de todo pasteleiro tradicional, porque todo mundo compra maceira, o cilindro e por último o fechador, né? Fecha o pastel na mão. Eu fiz totalmente ao contrário. Liguei pro Roberto da Toshiro lá, falei, queria fazer isso, isso, isso. Ele falou, cara, mas nunca ninguém fez isso. Por que você quer fazer? Eu falei, porque eu tenho uma demanda. Aí na verdade, o que era isso? Eu comprei minha primeira máquina da Toshiro, foi um... Fechador. No caso não era um fechador, era uma esteira. Que era antiga ainda, que você ficava assim. Eu comecei todo ao contrário. Eu acho que desde que a Toshiro começou, um dia... Foi o único cliente. Eu acho que um dia que eles vierem aqui, você pergunta isso pro Cláudio, pro seu Paulo, mas desde que a Toshiro começou, eu acho que nunca ninguém abriu uma produção comprando primeiro a esteira. Porque aí eu entrei num combinado com a Regina, que me fornecia. Eu falei, você me vende o rolinho. Aí eu fazia as contas lá, X rolinho dá X pastel e eu te pago isso, certo? Vamos fazer o seguinte, nós trabalhamos pertinho um do outro. Você consegue me vender a massa ali já enrolada no rolo? Eu te pago a mesma quantidade de pastel que vai dar. Eu faço a conta aqui quantos pastéis deu, faço. Pra ela, ela falou, por que não? Se eu vou te cobrar a mesma coisa, não vou gastar com plástico, com pessoa enrolando, com tudo, pra mim, beleza. Então eu ia lá, pegava lá, colocava... na hora que eu vi aquilo funcionando, porque assim, foi medo. Comprei a esteira e todo mundo acreditando em mim de novo. Falei, putz, isso aqui deu errado. Mas, cara, deu certo, mano, deu certo. E aí eu fui lá, pegava um rolo e o carro lá buscava outro. Aí comecei a pegar de 2 rolos, 3 já não dava porque a massa começava a sentar, começava a grudar. Aí eu falei, cara, vamos melhorar isso aqui? Eu peço pegar um cilindro convencional. Aí eu pego já depois do 7 rolos. Uma espessura um pouquinho. Afina, aí depois eu passava 7 vezes, aí por fim veio 7 rolos. Aí depois a conta da máquina, porque eu tinha uma pessoa só pra ficar fechando o pastel, quem é da antiga vai saber que precisava. Aí eu fiz as contas, falei, fez o salário de um funcionário vezes 12 e tal. Falei, não dá. Vendi essa esteira, vendi pro pessoal lá do São José do Rio Preto.
conversei com a Toshiro, peguei uma esteira nova. Então, assim, é o que eu sempre falo, é a matemática. Eu sou, assim... Não, e quem vê você contando assim, né? Eu tô aqui olhando Sim. você falando, mas o pessoal fala assim, pô, Samuel, nada de braçada em dinheiro e pá, mas... Nada, devendo pra Mas tem Deus e o aquela parada mundo. que você fala, não é nem questão disso. Que assim, que você sempre teve a filosofia de reinvestir no negócio, Sim. né? Isso é legal pontuar. Porque, assim, na internet a gente só vê o que a gente quer ver. Detalhe, vocês só veem o que eu quero mostrar. E é assim com todo mundo. Também. Então, assim, a Três Pastéis vai fazer 7 anos. E faz 7 anos que eu reinvisto consecutivamente. Então, assim, eu tenho um lema que é a empresa rica, patrão pobre. Quando a empresa ficar milionária, eu vou ser rico. Então, assim, pelo que as lojas vendem, eu poderia ter um padrão de vida melhor, já poderia ter ajudado minha mãe, falado para de trabalhar, eu poderia ter dado uma vida muito melhor para minha esposa, para tudo. Mas seria algo momentâneo que a qualquer momento, se alguma coisa der errado, pode desabar. Mais frágil, vamos falar Exato. Então, assim, eu não. Eu cresci, me alavanquei, fiz com... Cara, ter nome na praça. E você honrar o que você falou. Se eu chegar aqui, Danilo, me vende essa caneca aqui que eu vou fazer X coisa e, cara, tá aqui, vai tá. E a conta simplesmente é o seguinte. Eu tenho uma máquina que vale X, eu tenho uma casa que vale X. Então, se um dia eu chegar e falar, meu, eu te dou de garantia, eu vendo minha casa, eu vendo meu carro, mas se eu não falei com você... Eu não vou falhar jamais com você. Você acreditou em mim, então eu vou fazer. E é por isso que as coisas vêm dando certo. Vai dando Porque, certo. assim, o João da Magnox, o pessoal da Toshiro, cara, quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém desse pessoal. Assim, a Toshiro eu conhecia, mas hoje O relacionamento. eu converso com os donos. totalmente diferente pra mim, mas eu sempre vi máquinas Toshiro, máquinas... Por isso que também não existe outra marca de pastel pra mim, porque eu cresci lá vendo meu pai nas máquinas da Toshiro. João da Magnox, não conversava com ele, hoje já tem uma relação. Então, todos foi assim, o Júnior da Ecomase, e por aí vai, entendeu? Entendi. Então, é isso que eu faço. Pô, você foi crescendo, mas reinvestindo. Então, assim, hoje eu mantenho um padrão de vida baixo, comparado ao que poderia ser. Mas eu falo, minhas lojas, não falta nada. A gente tá sempre reinvestindo, a gente tá sempre pintando, a gente tá sempre colocando coisas novas. Tecnologia que você Vai investe colocar bastante, totem, né? exatamente. Cara, se você me mostrar aqui um negócio e falar, meu, isso aqui, olha isso aqui. E amanhã eu tô pesquisando, Leão, que empresa é essa aí? Amanhã eu tô conversando com o cara, mandando orçamento, falando, ih, gente, é baratinho aqui, ó, que não sei o que. Faço uma conta lá rápida, dá, e vou pra cima. Então, assim, minha fábrica, minhas lojas, graças a Deus, eu olho pra elas e eu sinto orgulho. Eu não tenho um carro, Com não certeza, é assim, um carro pra mim porra. andar, que eu tenho 10 mil vezes coragem de ir na Toshiro e fazer uma dívida milionária de uma máquina do que ir na concessionária e comprar um carro parcelado ali e ficar... Eu tenho medo, porque eu sei que o carro vai fazer o quê? IPVA, seguro, vai só tirar dinheiro do meu É bolso. passivo, né, velho? E as máquinas não. Eu falo, pô, você comprar essa máquina aqui, rapaz, ela vai dar uma produção. Então, assim, mas vai chegar a minha hora. Eu tenho certeza disso. Com certeza, que velho. as coisas estão melhorando cada vez mais e, assim, deixamos a empresa sólida. Agora ninguém, assim, consolidou a Três Pastéis. Então, essa é a minha filosofia. Porque eu também já vi muito pasteleiro e isso tá do novo ao antigo, cara. Que simplesmente é... Como entra fácil, vai fácil, cara. Infelizmente, né, Não cara? reinveste, exatamente. É um dinheiro líquido ali. Pastel não tem parcelamento, não tem nada. Então, você vendeu, tá na conta amanhã, né? Então, se a pessoa não tiver cuidado, ela se perde. Você tocou em 2 pontos aí, né? Essa questão da fragilidade Sim. do nosso mercado, né? Que eu falei agora há pouco também da barreira de entrada, tudo. Aí você falou em empresa rica, dono pobre, isso Sim. remete muito ao livro, né? Pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre. Livro que mudou minha vida. Você conta isso aí também, eu já li o livro também. Ele Sim. fala justamente sobre essa questão de você adquirir ativos e passivos. O quanto que Sim. isso faz você ficar a corrida dos ratos, alguma coisa assim. Sim. Faz tempo que eu li, mas é uma parada assim, né? Esse livro eu li, reli, às vezes eu ouço o audiobook dele. Cara, ele é o básico do básico do básico. Se você ler esse livro e pegar as lições, aplicar... E é que eu sou meio cético pra essas coisas, sabe? Eu não gosto de, não... Manualzinho, pá. Não, mas esse sim. Esse é o básico do básico. É simplesmente isso. Você tem que comprar coisas que geram dinheiro pro seu bolso. Não que tira. Igual o carro. O carro você vai trabalhar de Uber, é um ativo. Ele vai colocar dinheiro no seu bolso. É pra lazer? É um passivo. Mas beleza, tudo bem. Você não tem um monte de ativos te dando dinheiro? Então você não pode ter aquele carro. Agora você comprou um monte de ativos
e tá te dando um monte de dinheiro, aí você compra aquele carro porque aquele passivo vai ficar pequeno perto da coisa que você construiu. Entendi. Então é simplesmente isso. Eu invisto nas lojas porque a loja só vai me trazer mais retorno, mais retorno, mais retorno, mais retorno. Um dia que ela me trouxer tanto retorno que um carro vai ficar insignificante. Você entendeu? Aí não E tem... você gosta de estudar assim? Você tem essas paradas de Direto. estudar? Eu sou doido. Minha mãe fala que, menino, você vai ficar doido. Minha esposa fala, menino, você vai ficar doido. Porque, assim, a todo momento, cara. A todo momento. E, assim, é de pastel e é de vida, sabe? Eu fico me perguntando... Você tem alguma referência especial, assim? Eu sei que a galera da Yamaguchi, o seu Roberto, em especial pra você, é tipo um mentor que você teve, né? Sim. Mas você tem alguém, assim, especial que você acompanha Você hoje em falar dia, que pessoas que a tal? gente conhece, assim, No conhecido... geral, velho. Porque, na verdade, você deve ser igual eu, que tem múltiplas referências, Sim, né? Em sim. várias áreas, e eu gosto de transitar por todas as áreas. Então, Sim. não O seu sei, Roberto cita- é uma pessoa, minha mãe é uma outra pessoa, assim, o seu Roberto por questões de vida, é um cara que, é igual eu te falei, dentro da família dele, do Roberto, da Rosana, da Vanessa, do Edson, da Estela, que é a família dele ali, eu nunca fui um filho de um funcionário. Eu sempre fui praticamente eles têm minha mãe como da família. Minha mãe trabalha com eles até hoje por causa disso, por isso que minha mãe não sai de lá. Eles são da família e a gente tem uma relação boa. Então, assim, eu me espelho muito nele. Porque ele é um cara inteligente, mesma coisa, ele estudou. O pai dele ele fez faculdade, era um cara, se eu não me engano, não sei se ele se formou em engenharia, alguma coisa assim, eu nunca cheguei a conversar isso com ele. Mas pelo que eu entendi, ele já me falou, Samuel, eu saía do pastel, da barraca nesse tempo, ia lá depositar dinheiro lá, e o pessoal, eu todo sujo de óleo, tal, mas eu tava ganhando mais que todo mundo. Então ele é um cara que você não sabe, ele me falava umas coisas assim, e você vê que ele falava pro bem, sabe? Então, assim, é um cara que eu inspiro, era um puta pai, nossa senhora, É mesmo, isso eu pagava um pau. Que da Ele hora. era um pai, assim, fora do comum, velho. Fora do comum. Foi uma perda. Assim, ele pegou a Três Pastéis aberta. E ele é um cara que eu tenho certeza que, se ele tivesse vivo, ele poderia ser um dos embaixadores fácil. É mesmo? Fácil. Ele, é cara que amava o pastel, cara. Amava. Então, assim, infelizmente, ele teve uma doença, chegou a falecer. Minha mãe é minha referência como mulher guerreira. É assim, não tem nem mensurar. É uma pessoa que é importante pra mim. Minha Falar esposa, de mãe assim, a gente fica meio. e eu mudei fora. muito a minha cabeça, né? Agora de uma pessoa externa, que é uma pessoa que eu sigo e mudou muito a minha cabeça. Que antes eu era o quê? Ser cara rico, ter dinheiro, beber, fazer festa, não sei o quê. Essa era a minha cabeça antes. E hoje não, é família. Então, o Ícaro de Carvalho, porque ele me ensinou que não, a vida é ser digno, ter uma empresa, ter uma esposa, que hoje a minha esposa tá aqui comigo trabalhando, ter filhos, construir uma família, criar bem os filhos, e é isso, cara, viver uma vida digna, entendeu? E antes ele me inspirou isso, porque antes eu não queria, eu queria beber, eu queria ficar Zoeira. rico pra fazer bagunça. Tipo assim, ter uma Hilux, encher de som e tomar cachaça lá no norte. Esse era não, hoje não, hoje eu quero ser rico, Amadurecimento, né, velho? Vai passando o tempo. viajar você vai- muito com a Bárbara aqui antes de ter os filhos. A gente vai viajar muito. Tá certo. E, sem dúvida nenhuma, ter um monte de filhos. E, cara, se eu, assim, ser um pai top, sabe? A casa cheia. E é isso. Então, o Ícaro de Carvalho, pra quem não é um cara do Instagram aí, ele é do marketing digital. Mas, assim, é um marketing digital totalmente... Ele fala de vida mesmo. Ele dá, tipo assim, te coloca na sua realidade, entendeu? Que legal. São essas três pessoas aí de cabeça, assim. Mas eu acompanho muito, cara. Tipo assim... Eu sou aquele cara que eu vou ouvir você falar e eu vou fazendo uma leitura. Tipo, esse cara fala coisa boa, eu vou lendo mais. É a troca de ideias, né, velho? Qualquer pessoa que você parar do lado, se você tiver a mente aberta, você sempre vai pegar alguma coisa, sempre vai aprender, né? O Andrei, quando esteve aqui, ele mencionou a frase que ele viu lá no Seu Américo, que o Seu Américo tem na parede dele. O Seu Américo, um abraço pro Seu Américo, um abraço pro Andrei. Que ninguém é tão pequeno que não possa... como que é? Alguma parada assim. Ninguém é tão grande que não possa aprender e não tão pequeno que não possa ensinar. E, meu, essa é a mais pura realidade. Você, do lado de quem quer que seja de uma criança, você pode aprender. Você pode aprender do lado de um jovem, né? Você pode aprender do lado do idoso, então nem se fala, porque, puta, eu sou apaixonado em conversar com pessoa idosa, eu gosto muito. Já foi até o teste do tempo, né? Eles já passaram pelo teste do tempo. Então, você tá contando do seu Roberto aqui, não o conheci, mas eu falo, puta, devia ser um coroa fora da curva, gente finíssima e tal. Da hora, velho, muito bom. Isso é porque fica de lição, né? Porque até no Instagram e muita gente que não me conhece, e até os pessoal de próximo falam, meu, Samuel, você é muito Samuel, você é muito inteligente. Samuel, você... Não sou inteligente. Eu sou curioso, eu converso. Eu venho aqui com você fala uma coisa...
eu vou sair pensando e vou falar, mano, eu vou fazer isso na minha pastelaria amanhã. E eu vou lá e tento. Já fiz 1000 coisas que não deram certo, mas já fiz 1000 coisas Isso é legal que deram... frisar também, né? Você tem que pessoal? sempre, absorver e testar. Dá Top, certo, traz pra sua top. realidade. E eu tenho certeza que a galera que tá acompanhando a gente aqui tá gostando do bate-papo, tá pegando um monte de ideia que vai surgindo, vai pingando, vai abrindo, vai destravando algumas coisinhas. Nossa. Isso é muito legal. A gente tá partindo pro final e eu tenho certeza que se você tá pegando algum insight, alguma coisa, curte aí, ó, deixa seu like pro cara, prestigia ele aí curtir, também. comentar, tira Comentar. dúvida aí, segue o canal, porque Vai ser legal. tem muito conteúdo já top. Você tem conteúdo na internet, no YouTube também, né? Tenho um canalzinho lá, né, meio... Mas tá começando, mas qual que é? Manda pra galera. Samuel do Pastel. Samuel do Pastel no YouTube, vale a pena acompanhar. Eu já acompanhei lá as maceiras, ele começando a produção, é muito legal. Pra gente fechar o bate-papo de pastel, partindo pro final... Fala aí. Algumas curiosidades que é muito comum hoje em dia no meio do pastel. Certo. A galera tem dúvida se usa óleo de pastel, óleo para fritar o pastel, o óleo de soja, óleo de algodão, gordura hidrogenada. O que você usa na sua operação? Olha, hoje eu uso óleo de algodão. Tá. E eu posso falar com propriedade que eu já usei o de soja e passei pro de algodão. Gordura eu nunca usei, mas eu já vi e eu já comi em lugar que frita com gordura e excelente. Pastel sequinho, bem gostoso. A única questão da particularidade da gordura é que depois que ela esfria, ela fica mais densa ali, né? Ela fica mais pastosa. Né? Então, assim, acho que essa é a única particularidade. Mas, assim, eu deixo a dica pro pasteleiro. Cara, quem frita com óleo de algodão e quem frita com óleo de algodão bom, nunca mais volta pro óleo de soja. Então, assim... Por quê? Quais os pontos principais para você mandar pra galera? Ó, primeiro de tudo, o cheiro. Esse eu acho o principal. É o cheiro. Concordo Cara, com você. Você entra na pastelaria, não tem cheiro de gordura. Não tem. E o óleo de soja é pesado o cheiro. Eu lembro que, pô... Ponto de fumaça baixo, arde o olho, né? De quem tá fritando ali. Sim, arde o olho. Verdade, eu tinha esquecido desse detalhe, porque faz tanto tempo que eu não uso que arde o olho, verdade. Arde o olho. A questão é do cheiro. Uma coisa que tem que quebrar o paradigma quando a gente fala do óleo de algodão é que muita gente fala, mas eu uso na feira e ele é mais escuro. Então, assim, eu vou deixar... O cliente vai bater o olho e vai achar que é óleo sujo e tal, né? Exatamente. Galera, aí que vai da sua comunicação com o seu público, seja no Instagram ou seja na feira física. Uma estratégia que eu sempre usei no começo, hoje a gente não faz mais, mas a gente sempre fez quando a gente teve essa mudança, que é o quê? A gente enchia os galões, o fogão, a fritadeira, e deixava os balde do lado. Eu fazia questão de deixar os dois vazios do lado. Alguém, e esse óleo escuro aí que não sei o quê. Aí você mostrava. Deixava um pouquinho ali. Não, é óleo de algodão, ele é mais escuro mesmo. Sempre quando eu vou no mercado, eu faço questão de... Porque hoje a Lisa fez o patch, né? De algodão. Aí eu sempre falo... Dá pra ver. Eu falo, galera, olha aqui, ó. Esse é o óleo que a gente... E eu foco no preço mesmo, pra ver que a gente tá pagando um negócio caro. Então, jamais você pode... Como que eu posso te falar? Não mostrar isso. Se você... Não deixar de agregar o valor ao produto, né? Exato. Pô, o óleo de algodão, 16 o litro, contra uns 6,80 da tradicional. Então, você tem que mostrar isso, você tem que quebrar o paradigma. E por que não é só marketing? Muita gente acha que não, é só... Não é marketing. É a qualidade. É funcional mesmo. Funcional demais. A vida útil também. Vida útil. Vida útil. O ponto de fumaça, né? Ele é feito para altas temperaturas. Isso. O óleo de algodão ele foi desenvolvido para o food service, né? Eu vou fazer um episódio com o Nicolete, já convidei ele para vir aqui para explicar toda essa diferença entre óleo, quais os benefícios, os prós e os contras, comparativos e tudo mais. Mas é legal a galera entender o que vocês usam também, né? Nas pastelarias, no dia a dia. A gente usa de algodão e recomenda demais. Eu não consigo jamais voltar pro de soja. Top. E para fechar o bate-papo sobre pastel, então, e a gente partir de vez pro final... Vamos falar sobre aquela estratégia que você usa do pastel do mês. Que você coloca na pastelaria lá, galera, esse aqui é o pastel do mês. Quando que você começou com isso, mais precisamente, velho? Faz uns 6, 7 meses atrás, porque já teve uns 6, 7 sabores, então eu tô fazendo essa conta. E, assim, pra ser bem sincero, igual eu falei, eu sou curioso, eu gosto de ver, eu já entrei num monte de produção. E eu sempre fico me baseando em pessoas, né? Pô, como que eu vou chegar aqui? E... eu falo isso por experiência de ver. Cara, quanto mais recheio você incrementa dentro da sua pastelaria, mais você dificulta a sua produção. E dificulta, às vezes, a escolha do cliente. Não sei se você já teve essa percepção. Também. Porque, nossa, um monte de opção. Então, assim, você vai
folgão, você vai ter que pegar mais uma boca, você vai ter que ir na lista de compras mais uma coisa para se preocupar, mais uma validade, mais uma manipulação, mais uma não sei o que, mais uma não sei o que. Sem falar pra gente que usa a máquina, troca, pega bacia de não sei o que. Meu, então assim, olhando isso, mas você tem que pensar, isso olhando do lado empresário. Agora, olhando do lado comercial, do lado cliente, o cliente precisa de alguma coisa que brilhe os olhos, que quebre aquele... Exatamente. Então, pensando nisso, que eu falei, pô, eu preciso acrescentar recheios novos, mas eu sei que vai prejudicar minha produção. Tendo isso, eu falei, cara, já o Yamada já faz isso lá com o da surpresa da semana, peguei essa ideia dele e falei, vou fazer um do mês. Então, todo mês a gente coloca um pastel com um recheio diferente. E a gente sempre busca fazer esse recheio com coisas que a gente já tem. Então, eu vou falar do especial do mês, desse mês aqui, que facilita mais ainda. Com certeza. Com certeza vai chegar uma hora que não vai casar. Não tem como você misturar carne com frango e fazer, não existe. Mas igual, a gente já fez o pastel Vô João, que é carne, queijo, catupiry, milho, ficou simplesmente sensacional. Tudo isso você tem dentro da sua pastelaria. Sim. Dentro da sua cozinha. Aproveitou os mesmos insumos que já estão no seu estoque para criar alguma coisa diferente e pontual. Exato, e foi um sucesso. Porque só um detalhe rapidinho, te atrapalhando, desculpa, mas é você fazer, de repente, você cria esse mês o Vô João, no outro você cria mais um, depois você cria mais um, de repente você está com mais 3 no seu cardápio, mais 4, e aí fica aquele cardápio que vai estendendo. Não dá. Você vai dificultar a vida do cliente, você vai estar todo mundo feliz ali, mas você vai estar chorando porque... Meu, é muito difícil dar conta. É muito difícil. Então, tendo isso, a gente foi lá e fez o pastel igual o pastel desse mês. Frango, cheddar e bacon. Cara, a gente já tem tudo lá dentro. Só não o bacon. Então, assim, meu, a Aurora bonificou a gente com o bacon que lá. Legal. Eu falei, meu, vamos fazer isso daí. Deu de graça aqui pra gente. Frita aí, vamos fazer o teste. Deu certo e, cara, tem super bem, tá sendo super aceito. E o cliente elogiando. E gera aquela expectativa de saudade, assim, fazendo nem merchan, mas... você já foi no Outback, lembra aquela costela deles que era empanada? Não era toda vez que tinha aquilo. Quando eles liberavam aquilo ali, cara, vamos. Eu trouxe um exemplo prático no primeiro episódio dessa temporada, se eu não me engano, com o Herbert, quando o McDonald's fez o McFish. Sim. Que era algo que, assim, que não tinha tantas vendas, mas tinha lá o público, né? Então, o McDonald's ele tinha aquela dificuldade de dar vazão para esse produto, justamente por conta do shelf life, que é a validade do produto. E aí eles tiraram do cardápio. Aí quando eles voltaram, depois de muito tempo, fizeram um baita do merchan, a galera ia para comprar isso. Aí arrebentou de vender, tirou fora. Então é mais ou menos essa estratégia. Você cria a escassez ali do produto. A gente tem cliente acabou. Reclamando até hoje que saiu um pastel lá. Acho que foi de lasanha ou de ninho com Oreo. Meu, pessoal, e esse pastel? E é legal ouvir isso. Porque você fala, calma, experimente isso daqui. Aí quando fizer 1 ano, talvez a gente volte. Ou isso serve até de forma de, como que você falar? Cara, esse pastel saiu muito. Muito. Esse merece entrar no cardápio. Esse merece entrar no cardápio. Porque é um pastel fácil e saiu muito. Beleza. Agora você faz ver, vou colocar vou dar um exemplo, sei lá, um X sabor, mas, pô, saiu 5, 6. Você vai ter só dor de cabeça. Não entra nisso, não. Então, é um teste. É uma coisa pra você validar até os sabores. Tem um sabor que eu particularmente gosto muito. Fechou. Faz ele, coloca de especial do mês. Se bombar, realmente ele é bom. Senão ele vai ser bom só pra você. Só você gosta. Legal. Entendeu? Legal. Então é uma forma... Baita sacada pra galera se inspirar aí. Ajuda. Você trazer uma novidade, né? Você acaba criando a cultura do retorno do cliente também, né? Ele sabe que esse mês vai ter alguma coisa especial. O mês que vem, se ele voltar, vai ter alguma coisa especial também pra ele. E assim vai fazendo. Retroativo, exatamente. Sempre. Até você chegar, galera, voltou aquele pastel lá de um ano atrás, mas eu não acredito, vou lá, pum, aí você matou, a estratégia foi concluída com sucesso. Porque o cara gostou daquele lá, ele esperou quase 1 ano, igual o pessoal, na hora que o ninho com o Oreo voltar, meu, vai a loucura, porque é um pastel que todo mundo enche o saco, meu, tira de prestígio, tira não sei o que, volta e coloca esse aqui. Fala, não, segura, na hora que ele voltar vai ser um sucesso. Que legal, com certeza. Mano... Gostou? Show de Foi bola. bom? Foi precisar de mais tempo. Velho. Obrigado, a gente tá estourando o tempo. Top, bom demais, ó, aproveitando. Alô, boné do podcast Guia do Pasteleiro pra você. Gratidão, esse é exclusivão pros meus convidados. Esse é só pros convidados? Só pros convidados. Aproveitar Obrigado, as honras, ó. Obrigado, Agora você faltava esse um bonezinho. aqui, opa, aí, ó. 3 pastéis.
Bonezaço top aqui na câmera. Show de bola. Obrigado, parceiro. Obrigado mesmo. Maior satisfação de recebê-lo aqui. Que honra. A intenção já era ter te trazido na primeira temporada, mas você estava na loucura de loja, não sei o quê. Eu sei que você vive na correria, mas, meu, aconteceu na hora certa. Nossa, que é tem doido. história para contar, sempre vai ter. Vai. E daqui 5 anos a gente volta a gravar e vambora. É isso aí. O Pastel só tem a ganhar com essas histórias. Sim, A sim. intenção do podcast, eu sempre falo aqui, é trazer histórias que inspiram, trazer entretenimento para o nosso segmento, né? Sim. E muito mais do que isso, levar conteúdo para a galera, para a pessoa pegar ali alguma coisa, alguma ideia e aplicar na pastelaria e ir sempre subindo a barra e sempre melhorando o nível. Exatamente. Assim, o dinheiro que você não ganha tá no conhecimento que você não tem. É isso Então, aí, ó, pra pra fechar, essa é a mensagem para os pasteleiros. Repete para ficar da hora o corte. Isso daí é o dinheiro que você não ganha, tá no conhecimento que você não tem. Então, assim, cara, absorve. Vai, assim, seja uma esponja. Absorva tudo, vai atrás de tudo, que assim você vai dar certo. Se você for atrás, você consegue. Maravilha. Então é isso aí, galera. Obrigado para você que ficou comigo e com o Samuel até agora. Foi um prazerzaço bater um papo com essa fera. Antes de encerrar, mais uma vez, um baita do agradecimento aos nossos parceiros Favorix, Toshiro, Nova Fritadeiras. Anota aí, Contadores dos Restaurantes, as empresas que apoiam esse projeto de levar conteúdo para você, pasteleiro, para você, minha amiga pasteleira, para estar sempre melhorando a sua pastelaria e todo o nosso segmento de pastel. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Valeu!